Tenchu Stealth Assassins, eu acho que é assim que se pronuncia. Esse que é um dos games pioneiros e mais emblemáticos jogos de stealth lançado para o PlayStation. Desenvolvido pela Acquired e publicado pela Sony Music Entertainment lá em 1998 no Japão e pela Activision no resto do mundo. Eu lembro que quando eu vi esse game a primeira vez achava meio quadradão e realmente ele é meio quadradão. Como os games antigos é de padrão aquele movimento tanque, que infelizmente é uma característica desses jogos de terceira pessoa lá na época do PlayStation 1. E lógico que a ideia do jogo era, com a crescente popularidade dos ninjas e a cultura pop japonesa, houve então o desejo de criar uma experiência de jogo que destacasse então a furtividade e essas habilidades do assassino guerreiro. Na época, a equipe que desenvolveu ela se inspirou em filmes como filmes de samurai e outras obras literárias falando de ninja e aquela atmosfera toda que a gente já conhece. O diretor do jogo, Takuma Endo, liderou uma equipe que buscava capturar não apenas a ação furtiva, mas também essa filosofia por trás da habilidade de um ninja. Todos eles se esforçaram então para criar um jogo que recompensasse a estratégia e a paciência, ao invés de um combate direto com o inimigo, iguais esses jogos comuns de hoje em dia. Tenchu Stealth Assassins é ambientado no período então feudal japonês, onde os jogadores assumem então seu papel de ninjas habilidosos e encarando missões clandestinas de assassinos. O jogo ele envolve uma narrativa bem envolvente que mergulha o jogador no mundo de intriga, traição, honra e cada decisão pode ter consequências significativas. A jogabilidade de Tenchu é profundamente centrada na furtividade e na estratégia, exigindo então de nós jogadores a paciência e um pensamento mais tático, até mesmo para superar todos os desafios apresentados em cada fase. O jogo também ele te permite evitar confrontos diretos sempre que possível, optando então a você se esconder pelas sombras e usar técnicas de distração e eliminação silenciosa. E claro que Tenchu tem uma das características mais marcantes, que é o jogo corpo a corpo com a katana, a famosa espada dos ninjas, que oferece uma experiência visceral e autêntica de duelos samurais. Cada golpe e cada movimento são animados com fluidez até para a época, criando então confrontos emocionantes e intensos contra inimigos mais habilidosos. Além dessas missões principais da história, Tenchu também oferece uma variedade de objetivos secundários e desafios opcionais em cada nível, o que te incentiva a explorar o jogo completamente ou não se você quiser. Mas nesse momento da exploração, você também pode experimentar diferentes abordagens para completar as tarefas. As fases e o ambiente do jogo são ricamente detalhados, repletos de elementos interativos, como armadilhas, esconderijos e pontos de vantagem estratégico. Os jogadores também podem usar elementos a seu favor, criando uma emboscada para os inimigos e escapando de situações perigosas de maneira mais criativa. Na época, os programadores se preocuparam então com os personagens e essas curiosidades que tem sobre os samurais. E grande maioria dos personagens são bem projetados para tentar refletir aquela estética do Japão feudal. Cada personagem também é único na sua aparência e personalidade, que contribui muito então para a riqueza de detalhes desse jogo. Dentro do jogo tem Hikimaru e Ayami, são dois ninjas jogáveis e são caracterizados por trajes tradicionais dos ninjas, incluindo capuzes, máscaras e roupas mais leves que facilitam a furtividade e a movimentação nas fases. Alguns inimigos samurais que a gente enfrenta durante o jogo são mais representados com armaduras e armas típicas da época feudal, destacando então a posição da elite e também da sociedade japonesa. Cada personagem com seus designers e detalhes, eles são intimidadores, adicionando então um desafio extra ao confronto com os ninjas que a gente comanda. As katanas, que são as espadas dos samurais, também são representadas com precisão, desde a sua forma elegante até a letalidade em combate. Todo chefe do jogo tem uma mistura de samurai habilidoso e um adversário mais sobrenatural, cada um com seu próprio estilo de luta e visual distinto, desde guerreiros fantasmagóricos até mestres de artes marciais. Esses chefes então oferecem mais desafio variado e memorável ao jogador. Pelo menos nesse jogo, nós somos transportados para um mundo onde os códigos de conduta dos samurais são fundamentais para entender a motivação dos personagens e os conflitos que impulsionam a história do game. O jogo ele tem uma referência ao código de ética samurai conhecido como Bushido,
que enfatiza a virtude como coragem, justiça, compaixão e respeito. Esses valores são incorporados aos personagens e às escolhas que os jogadores enfrentam durante o jogo, adicionando então uma camada de profundidade e experiência dentro da gameplay. Também temos várias armas e técnicas inspirando então as artes marciais dos samurais, incluindo os famosos shurikens, que são aquelas estrelas ninja, kunai, que são aquelas bombas de fumaça, e golpes de espadas mais precisos. Os jogadores também podem dominar essa habilidade para se tornarem verdadeiros mestres ninja e superar os desafios que enfrentam. Aqui também, quanto mais habilidade você aprende, mais você é capaz de se tornar um verdadeiro mestre ninja. Além dessas habilidades físicas que conhecemos dentro do jogo, aqui também se destaca a importância do espírito do guerreiro, ou Kokoro, que envolve então determinação e disciplina e autocontrole. Esses aspectos são refletidos nos diálogos dos personagens e nas situações que enfrentam ao longo da gameplay. O jogo recebeu uma sequência direta chamada Tenchu 2, Birth of Stealth Assassin, que foi lançado já no ano 2000, mas além desse jogo, houve várias outras sequências em spin-offs da série Tenchu, em várias plataformas ao longo dos anos. E no entanto, o jogo original permanece como um marco na história dos jogos do PlayStation 1. Em termos de venda, Tenchu ele teve um desempenho sólido, embora números precisos variem pra caramba de acordo com a região. O jogo também ganhou um forte culto de fãs e frequentemente é lembrado como um dos melhores jogos do gênero em sua época. Mas antes desses números das vendas, é lógico que o game foi bem recebido tanto pela crítica quanto pelos jogadores. Os elogios foram direcionados a essa atmosfera imersiva, a jogabilidade inovadora do stealth e a trilha sonora, que é uma das mais bonitas que eu já vi dentro de um jogo. E lógico que todo mundo falava e elogiava então desse modo furtivo, dessa abordagem mais tática, algo que realmente era único nos jogos desse estilo, e aos poucos foram aprimorando para ser o que é hoje. O game também envolve umas curiosidades com o tempo, a gente vai descobrindo algumas coisas, né? E o desenvolvimento do jogo tem alguns segredos. Principalmente porque o game estava sendo desenvolvido em segredo, ninguém deveria saber sobre esse jogo. E a equipe toda prometeu sigilo absoluto até um pouco antes do lançamento. E esse que foi o legal, porque não teve aquela coisa do spoiler antes do game lançar. E aí quando ele apareceu foi de surpresa e pegou todo mundo sem dinheiro, né? Uma outra curiosidade dentro do jogo é que conforme as suas decisões, temos múltiplos finais dentro da gameplay. O que depende muito das escolhas com o teu jogador durante a gameplay. E aí, mano, dependendo da tua curiosidade, você vai ter que rejogar o game para olhar o outro final. O jogo também inclui um editor de níveis que permite então ao jogador criar e compartilhar suas próprias missões personalizadas, o que expande ainda mais a longevidade do game. Mas na época que a internet estava em pingalhos, não teria como compartilhar esse tipo de edição a não ser na locadora local ou então em casa mesmo. Uma outra coisa curiosa é que dentro do jogo alguns elementos são uma espécie de homenagem direta ao renomado cineasta Akira Kurosawa e seus filmes de samurai. É só observar detalhadamente alguns trechos que você vai encontrar algo falando sobre o diretor, ou um desenho, uma roupa, algo do tipo. E o jogo não é somente stealth e essas bagaceiras que eu falei tudo, existem uns momentos épicos dentro do jogo que eu não vou dar muito spoiler. Mas um dos momentos mais épicos do Tenchu é quando o jogador, após dominar as habilidades e furtividades, tem o confronto final. E lógico, com o antagonista principal. E você vai ter que utilizar todas as técnicas aprendidas durante o jogo para derrotar um infame no final da gameplay. Um grande clássico dos jogos do modo stealth que deixou essa marca histórica no videogame. Combinando então essa narrativa que a gente já conhece, habilidades inovadoras e uma atmosfera que com certeza vai te impressionar no momento que você iniciar a gameplay. Uma coisa legal é que na sequência dos jogos de Tenchu, todos têm a mesma narrativa envolvente, jogabilidade inovadora e essa trama que envolve o game do início ao fim. Bom, e como o canal está voltando agora, eu queria dedicar um momento especial para expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês que estão aqui. A gente mergulha em cada vídeo em uma jornada única, repleta de nostalgia e aventura e descoberta, explorando então os confins do universo do jogo retrô dos anos 80 e 90.
Eu sei que meu canal é muito pequeno, mas ao longo dessa jornada relembramos os clássicos que moldaram nossas vidas em algum ponto, nos transportando de volta para cada época em que o pixel era mágico e os desafios eram mais reais. Também dá para recordar em cada vídeo aquele momento de pura emoção, né, ao superar obstáculos impossíveis e lembrar os sorrisos de alegria ao conquistar aquela fase difícil. E também a gente consegue lembrar aquela sensação e conexão quando a gente compartilhava a experiência com amigos e familiares. E portanto eu quero expressar minha mais profunda gratidão a você, meus queridos seguidores, por compartilharem essa jornada aqui comigo. E olha só, vocês são os verdadeiros guardiões do legado dos jogos retrô. Mantenham vivo essa chama nostalgia para gerações futuras. E com isso a gente pode continuar nossa jornada junto, explorando novos horizontes e criando memórias que perdurarão para sempre. Manolo, que os jogos retrô continuem nos inspirando, como fizeram no passado e como farão os jogos também do futuro. E é com muita gratidão que eu, Luiz Marques, estou ainda aqui no canal fazendo alguns vídeos quando dá, viu galera? Até prometi toda semana, mas tá difícil, viu mano? Mas enfim, você jogou Tenchu? Se não jogou, mano, pega aí um videogame desse do PlayStation e joga. O game no início pode até parecer travado, mas eu te dou meia hora de gameplay para te entender como funciona e tu querer jogar até o final. E se curtiu o vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal se você é novo, seja muito bem-vindo e até o próximo vídeo. Valeu! Falou!